E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cartola, dessa vez um vídeo mais longo, detalhando todas as minhas escolhas, algumas mudanças na minha escalação que eu fiz durante a semana, né? Dá uma atualizada para vocês, né? Mas bom, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, gente, vamos para a nossa primeira parte do vídeo. Atualização do nosso Power Rank, né? Como vocês já estão vendo, já temos algumas atualizações, algumas não, muitas atualizações. Mas durante essas primeiras rodadas vai ser um pouco maluco mesmo, assim, tá? Talvez para as próximas também, né? Dependendo do que acontecer no campeonato, vai ficar um campeonato maluco aqui no Power Rank, né? Lembrando mais uma vez que isso não é a tabela real do Campeonato Brasileiro, tá? Tá bem diferente, inclusive, mas é meio que reflete o poderio dos times, né? O quão bom é aquele time. Basicamente isso, tá bom? E essa atualizada, obviamente, vai. Ixi, isso. Bom, gente, vamos para a primeira parte do vídeo, né? É a revisão do nosso Power Ranking, falando sobre as atualizações que teve, que são bastante. Essas primeiras rodadas vão ser malucas, assim. E por isso vai ter esse sobe e desce maluco. Como vocês podem ver, essa. Uxi. 3, 2, 1. Bom, gente, vamos para a primeira parte do vídeo, que é a revisão do Power Ranking, né? Já estão vendo que tem algumas mudanças de posição em toda a parte dessa. Que isso, cara? Tá difícil. Meu Deus. 3, 2, 1. Bom, gente. Bom, bom, gente, vamos à primeira parte do vídeo. É a revisão do nosso Power Ranking, né? Temos bastante atualizações. Vocês podem perceber e eu avisei anteriormente, que essa não é uma tabela de momento do Campeonato Brasileiro, né? É só. Tá ruim, mano, tá ruim, tá ruim. Esquece, esquece. 3, 2, 1. Bom, gente, essa é a primeira parte do vídeo. Bom, gente, vamos à primeira parte do vídeo. É a revisão do nosso Power Ranking, né? Já estão vendo que temos muitas atualizações. Na parte de cima, na parte de baixo da tabela, temos grandes atualizações. Alguns times desceram bastante, outros nem tanto. E como já foi avisado previamente, essa não é a tabela geral do Paulistão, né? A tabela de pontos. É apenas um, uma tabela que mostra o potencial do time, o momento do time e o quão bom o time é, né? Basicamente isso. Como eu avisei no primeiro vídeo de análise detalhada, né? Mas, bom, vamos falar sobre as atualizações. A primeira que vocês podem notar é o Botafogo subindo no lugar do Atlético Mineiro. O Botafogo não ganhou na rodada, tá? Mas o Atlético Mineiro perdeu. Tudo bem, perdeu fora de casa. O Grêmio também é um time forte, é, ofensivamente. E em casa o Grêmio geralmente vai bem. Mas o Botafogo empatou contra o Palmeiras fora de casa sem levar nenhum gol, né? E ainda produzindo boas chances de sair com a vitória do Allianz Parque, né? É, o Botafogo ainda não está demonstrando um bom futebol, vamos comentar isso também. Mas, de momento, para o nosso Power Ranking, o Botafogo fica em quarto, tá bom? Corinthians e Bahia, os dois trocaram de posição também, tá? É, Aí você deve estar se perguntando por que, se não houve vitorioso no duelo entre os dois, né? Bom, basicamente porque o Corinthians estava com o time reserva, o time tinha acabado de ganhar um Paulistão, então acho que a vontade para jogar um Brasileirão fora de casa não é a mesma, né? Eles vão dar uma relaxada, querendo ou não. E, e o Bahia eu esperava um pouquinho mais do Bahia, né? Eles tiveram uma produção ofensiva até que boa, né, no começo da partida, mas depois da expulsão
time não, acabou não produzindo e, logicamente, também, né? O time se retraiu um pouco e o Corinthians foi pra cima. É, mas eu acho que o fator reserva e o fator jogar fora de casa contribuiu para o Corinthians subir na posição do Bahia, né? Essa rodada o Corinthians joga em casa e o Bahia joga fora. Então, dependendo do resultado, os dois podem trocar de posição de novo, né? O Corinthians pode até acabar subindo, mas dependendo dos outros resultados também, né? Mas, bom, entre os dois é isso. Agora temos que falar de 4 times de uma vez, tá bom? Grêmio, Cruzeiro, Fluminense e São Paulo, tá? Começando pro Cruzeiro e Grêmio. Os dois ganharam em casa, tá? Ganharam, assim, não tranquilo, né? Porque os dois ganharam de 2-1. Mas o Grêmio enfrentou um adversário mais forte, tá? Que oferece mais perigo. E até que sofreu menos que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro no segundo tempo teve um momento de pressão, assim, até que grande do Mirassol, tá? Eu esperava até que uma partida pior do Mirassol, mas acabou me surpreendendo um pouco, principalmente pelo segundo tempo. O Cássio teve que defender um pênalti, então, para segurar esse resultado pro Cruzeiro. Então, esse Cruzeiro produziu ofensivamente, mas defensivamente é frágil, tá? É um time meio instável, assim, que vai ganhar um jogo de 3-2, 4-3, eu acho que vai ter uns jogos malucos assim, né? O Gabigol funcionou, o Dudu funcionou, ofensivamente o Cruzeiro tem boas peças, né? Tem o Matheus Pereira, né? Tem também tem outras peças, eu não vou lembrar agora não, mas tem outras peças boas pro ataque do Cruzeiro, tá? Trouxe o Cássio ano passado, né, já, mas esse ano trouxe o Fagner para defesa, por mais que não esteja tão bem assim, né? Mas Cruzeiro fica abaixo do Grêmio por causa dessa fragilidade defensiva e também por pegar um adversário mais fraco, né? O Mirassol é o 20º na nossa tabela. E, bom, vamos ver como é que o Cruzeiro vem para essa próxima rodada, né? Vai jogar fora de casa contra o Internacional. Vamos ver como é que eles vão se comportar, né? O Internacional é um time que é bom defensivamente e ofensivamente. Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Tá? Agora falando dos derrotados, tá? O Fluminense é o único desses 4 que jogou fora de casa, mas jogou muito, muito mal, tá? Eles foram completamente dominados pelo Fortaleza, que não via bem e ainda não está bem, né? Do meio da semana agora eles tomaram uma sacolada do Racing em casa por 3-0. Então, logo após essa partida o Fluminense demitiu o Mano Menezes e já contratou o Renato Gaúcho, né? Vamos ver como é que vai funcionar esse time, né? É, qualidade, assim, de elenco. Não sei como é que vai ser. Ui, desculpa o bocejo, mas o Renato Gaúcho é um bom treinador, então vamos ver o que vai dar, né? É, ele caiu, logicamente, pela derrota, e bom, vamos ver como é que vai ser essas próximas rodadas. Bom, São Paulo recebeu o Sport dentro de casa e acabou empatando por 0-0, né? Eu esperava uma vitória até que tranquila por parte do São Paulo, tá? Eles estavam sem Oscar, estavam sem o Lucas, né? São as principais peças do ataque do São Paulo, né? Mas mesmo sem eles, eu esperava um São Paulo assim mais agressivo, esperava um São Paulo mais produtivo, né? Eles logo no começo do jogo tiveram um pênalti ao seu favor, acho que aos 2 minutos, e o Calera acabou perdendo um pênalti isolando ele, né? Então, talvez o time tenha meio que decaído um pouco, né? A motivação, o psicológico às vezes ficou ruim. Mas o São Paulo já não vinha bem nessa temporada, né? Não vem conseguindo fazer grandes jogos. Acho que o único grande jogo que eles fizeram foi contra o Corinthians, né? É, contra, contra, na terceira, acho que foi na terceira rodada do Paulistão. É, mas desde esse jogo não vem rendendo bem.
bem abaixo do que pode fazer e por isso está em 12º. Agora Vasco. O Vasco ganhou de virada do Santos, tá? É, saiu atrás em casa, o que é meio, né? Mas conseguiu reverter com dois belos gols. E foi uma partida assim. Os dois times não conseguem se animar para essa partida. Lógico que o Vasco fica feliz porque ganhou, né, na estreia. É bom começar bem, para evitar riscos desnecessários. Mas foi uma batalha de times meio bem instáveis, né? O Santos para essa temporada vem seguindo nesse caminho de ser instável também, assim como o Vasco, que assim também como o Cruzeiro, como eu comentei. E foi um jogo esquisito, assim, né? As duas defesas não são boas. O ataque do Vasco pro segundo tempo funcionou, né? Com o Vegetti, com o Coutinho, com o Piton, com o Payet. E o Vasco se eles con- têm que se confiar totalmente nesses jogadores, né? Vegetti, Coutinho, basicamente esses dois. Aí temos o Payet, temos o Piton também, mas esse é basicamente o ataque do Vasco, né? Não é um time que vem performando bem, mas conseguiu sua vitória e por isso subiu de posição, tá bom? Juventude ganhou muito bem do Vitória, tá? O Juventude é um dos times que subiu bastante. Eles estavam, acho que eles estavam 16º, 17º, ou seja, até 18º, pra ser sincero. Mas vencendo muito bem o Vitória, né? Não tiveram um jogo bem tranquilo, né? Não deram chance. Sim, ganhou de 2-0, dois gols do Gabriel Tagliari. E, bom, vitória simples, vitória tranquila, vitória bom para começar o campeonato, para para essa briga de contra o rebaixamento, até porque provavelmente a briga do Juventude vai ser contra o rebaixamento. Vamos ser sinceros aqui, né? Todo respeito aos torcedores do Juventude e ao Juventude também, né? Mas a realidade, infelizmente, é essa. Agora o Santos perdeu fora de casa e já comentei bastante sobre isso quando tava falando do Vasco, tá bom? O Ceará acabou empatando com o Bragantino, é, fora de casa, começou ganhando de 2-0 e mas cedeu o empate, tá? O empate para o Ceará não é o resultado ruim, mas a forma que ocorreu esse empate ficou ruim, né? Porque, pô, você abre 2-0 fora de casa, você não pode levar o empate só. Você tem que segurar. E por isso que, pra mim, ele continua em 16º, né? É, eu esperava de uma derrota do Ceará, pra ser sincero, mas eles até que me surpreenderam, assim, principalmente no começo do jogo, que eles abriram logo de cara um 2-0, né? Mas não souberam segurar esse placar. O Sport sobe, o Sport estava em 19º e subiu para 17º, e basicamente por segurar o empate fora de casa, como eu comentei quando eu estava falando do São Paulo. Eles seguraram bem, eles tiveram. Eles não tiveram tantas chances assim durante o jogo, mas o importante para eles era o empate, conseguir esse ponto fora de casa, para começar a não perder no campeonato, né? Agora eles vão jogar em casa contra o Palmeiras, um adversário bem difícil de novo, mais um adversário de São Paulo, e vamos ver quando é que o Sport vai se portar, vamos ver se sobe mais, né? O Vitória e o Bragantino, bom, o Vitória perdeu feio, né? 2-0 pelo placar não é, mas pelo jeito que aconteceu Vitória mal nessa temporada. É, acho que eles, se não me engano, no meio da semana eles empataram na Sul-Americana, em casa também. E vai jogar em casa de novo agora, só que contra o Flamengo. O Flamengo é esse que ganhou do Deportivo Táchira pela Libertadores, fora de casa. Então vamos ver como é que vem o Flamengo, né? Se eles vêm com o time reserva ou não. Porque semana que vem tem rodada da Libertadores de novo, tá? O Bragantino
Tomou 2-0 em casa, só saiu com empate, em casa. É um time bem estável, bem inseguro. Ofensivamente não é grande coisa, defensivamente também não. Então, 19º. E o Mirassol, bom, gente, o Mirassol vai ser meio que um saco de pancadas, provavelmente. Mas me surpreendeu bastante até. Eu esperava um Mirassol bem pior, tá? Vamos ver como é que eles vão jogar agora contra o Fortaleza. Vamos ver se eles aproveitam a má fase do Fortaleza para conquistar sua primeira vitória na história do Campeonato Brasileiro para eles. O primeiro gol eles já marcaram, né? Então vamos ver como é que vai funcionar esse Mirassol, beleza? Essa foi a primeira parte do vídeo, né? Um pouco longa, mas é assim como o vídeo todo é. Agora vamos para a análise dos confrontos da rodada, tá bom? Então aguardo vocês lá. Bom, gente, vamos à análise dos confrontos. Vamos analisar cada confronto aqui na tela. Vamos ver quem que são os favoritos, quem não é. E quais jogos a gente pode estar apostando, tá bom? Apostando no Cartola, né? E, bom, vamos começar com Ceará e Grêmio. Ceará tenta conseguir a primeira vitória, o Grêmio tenta não perder, ou às vezes até sair com a vitória também, né? Porque esse jogo não tem nenhum claro favorito. É um jogo de duas equipes que começaram até que bem o campeonato, né? Com resultados diferentes, né? O Grêmio ganhando e o Ceará empatando. Mas aí a situação inverte, né? O Grêmio jogou em casa e o Ceará vai jogar só primeiro em casa agora, né? Como eu disse, não tem um claro favorito. Eu diria que é 50-50 mesmo. Não consigo colocar ninguém à frente, nem 1% à frente, tá bom? E, bom, vamos para o próximo jogo, que é Corinthians e Vasco, né? Corinthians perdeu no meio da semana pro Huracan. Um resultado difícil pro Corinthians, né? O Corinthians não jogou nada bem. É, ficou, ficou uma esquisita essa situação, porque o Corinthians poupou para jogar hoje. Hoje não. Poupou no, no sábado para jogar quarta-feira na Sul-Americana e acabou assim. Faltou energia, assim, pro time jogar bem. Porque no primeiro tempo até que conseguiu produzir, mas levou dois gols de falhas defensivas graves, assim. Vamos ser sinceros. E, bom, esse vem sendo o time durante toda a temporada, né? O time bem frágil defensivamente. O Corinthians precisa confiar no seu ataque para ganhar, tá bom? Não pode confiar na defesa, não. Por mais que tenha ganhado o Paulistão sem levar nenhum gol na final, né? Contra o Palmeiras. Mas acho que isso diz mais sobre o Palmeiras e também mais sobre o Corinthians também. Vamos ser sinceros, porque o Corinthians deu a vida no Paulistão, mas na Sul-Americana não. E no Brasileirão também não. Então um pouco esquisito. Mas vai enfrentar um Vasco da Gama, que tem uma defesa muito frágil também. Um ataque que pode até funcionar, dependendo do dia, tá? O Vasco empatou no meio da semana também contra o Melgar, em 3-3. Então, tomar 3 gols do Melgar não é legal, mas fazer 3 gols é legal. Então, o Vasco vive nessa, né? Então, vamos ver se o Vasco consegue 2 vitórias, né? Seria a primeira vitória do Vasco na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. E vamos ver. Esse jogo, eu acho que o Corinthians é favorito, mesmo sendo frágil. Eu acho que eles vão querer mostrar algum serviço para a torcida, né? E acho que eles não passam 3 jogos sem ganhar. Então vamos ver. Botafogo e Juventude, para mim o Botafogo é bem favorito. Perdeu no meio da semana para a Universidade Católica, Universidade do Chile, pela Libertadores, partida de estreia deles. E vem repetindo atuações ruins do time durante toda a temporada, né? Mas eu acho que contra um adversário mais fraco, que é a Juventude, né? E em casa, eu acho que essa pode ser não uma virada de chave, né? Mas um começo para começar a ter atuações boas na temporada. Começar ganhando. Começar a ganhar.
né? Porque o Botafogo não foi bem no estadual, não foi bem na Supercopa, não foi bem na Recopa, não foi bem na Estrela Libertadores. Foi razoavelmente bem contra o Palmeiras, fora de casa, mas saiu sem fazer gol. Então vamos ver se o ataque do Botafogo começa a fazer gol nos jogos mais importantes, né? No Brasileirão e na Libertadores. O Juventude vem de vitória contra o Vitória, né? Então acho que eles vão tentar segurar um empate. Acho que não sai muito além disso. E acho que o Juventude também não tem nada a perder, né? É, obviamente não vai se lançar ao ataque como um doido, mas acho que pode dar umas as escadas aqui ou ali, é, por causa desse começo, por essa vitória no começo da temporada. Agora falando sobre São Paulo e Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro e São Paulo. Jogo na Arena MRV. O, o Atlético Mineiro empatou fora de casa pela Sul-Americana contra o Cienciano. E aí vai tentar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, que não vem bem também, tá? É, os dois times vão buscar meio que a primeira vitória, né? Mas o, o Atlético Mineiro está mais ainda na obrigação de conquistar essa vitória, porque acho que se não ganhar vai ficar um clima meio esquisito, né? Por mais que tenha ganhado o Mineiro, né? O Campeonato Mineiro, não estreou bem no Campeonato Brasileiro, não estreou bem na Sul-Americana, ficar dois jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro é complicado, tá? Você perde pontos muito importantes. E eu acho que o Atlético Mineiro é favorito para esse jogo, tá? Favorito até para não levar gol. Tem que ver como que vai ser o ataque do São Paulo, porque não se sabe se o Oscar ou o Lucas Moura vai jogar, tá bom? Fluminense e Bragantino, jogo estranho, jogo de estreia do Renato Gaúcho. É, os dois times vêm mal na temporada, né? O Fluminense chegou na final do Campeonato Carioca, mas estreou muito mal no Brasileirão. E o técnico que levou a final do Carioca já foi demitido, que foi o Mano Menezes, demitido logo após a derrota contra o Fortaleza. Então, né? A tendência é que o Fluminense ganhe, mas sendo sincero, eu não escalaria ninguém dos dois times, tá bom? Agora, eu acho que o jogo da rodada, pra mim, vai ser assim, Inter e Cruzeiro. Um jogo interessante ofensivamente, porque as duas equipes têm peças interessantes. O Inter funciona melhor como um time, né? Mas como um coletivo. E também tem peças melhores que o Cruzeiro. No meio tem o Alan Patrick, de atacante tem o Ener Valencia. Na defesa tem o Bernabé, que fez uma ótima partida de novo contra o Bahia pela Libertadores. Além de peças na zaga, né? É, O Cruzeiro vem como azarão para essa partida, né? O Internacional é o favorito, jogando em casa, jogando bem ultimamente, então eu acho que eu dou favoritismo pro Internacional, mas acho que vai ser um jogo bom, assim. É, jogo que vai proporcionar bastante ponto em cartoletas, né? Bastante ponto no Cartola. Mirassol e Fortaleza. Bom, é um jogo que se você pega cruamente, assim, se eu bate o olho, você pensa, pô, Fortaleza vai ganhar esse jogo. Mas não é bem assim. O Fortaleza vem mal essa temporada, né? Como eu já comentei anteriormente. Então você não consegue cravar 100% que o Fortaleza vai ganhar. É, o que dá um pouco de favoritismo pro Fortaleza é o Mirassol, né? O Mirassol não é um time bom, é um time estreante no Campeonato Brasileiro, mas quem sabe, né? Quem sabe o que pode acontecer. O Fortaleza não é muito confiável, não. O Vojvoda tá pressionado, né? O time como um todo tá pressionado. Depois de levar uma sacolada, vamos ver o que vai acontecer com esse time contra o Mirassol. Talvez eles dêem uma resposta, que eu acho que é o que vai acontecer, mas há chances de não acontecer essa resposta e a pressão aumentar ainda mais. Vitória e Flamengo. Flamengo, o Vitória
vem de derrota no Campeonato Brasileiro e empate na Sul-Americana. O Vitória acabou perdendo peças importantes do ano passado para cá, que principalmente são o zagueiro, o Wagner Leonardo e o atacante Alejandro, né? O Alejandro foi artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Yuri Alberto ano passado, e o Wagner Leonardo foi pro Grêmio. Fez uma grande temporada, mas acabou saindo do Vitória. E eu acho que o time vem sofrendo com isso nessa temporada, né? Nesse começo de temporada. É, Perdeu também Lucas Esteves pro Grêmio. Se eu não me engano, acho que até perdeu o goleiro, o Lucas Arcanjo, mas eu não tenho certeza não, tá bom? Pode ser fake news que eu tô passando pra vocês agora. Não me prendo, não me prendo. Mas, bom, voltando a falar do jogo. O Vitória vem numa fase esquisita, né? O Thiago Carpini não tá conseguindo fazer esse time render ainda. Foi vice pro Bahia ainda, no Campeonato Baiano. E o Flamengo vem de vitória fora de casa, não jogou bem, foi um jogo bem chato, tá? Vamos ser sinceros. E, bom, eu acho que o Flamengo é favorito contra o Vitória, por mais que eu esteja jogando fora de casa, mas não sei se vai com o time reserva, tá? Tem que se atentar a isso, porque já jogou agora, vai ter Libertadores de novo semana que vem, então pode ser que aconteça do Flamengo estar com o time reserva, tá? Então, se for com o time reserva, eu acho que é 50-50 ou é, é 50-50 ou 55 pro Vitória, assim, de porcentagem pra ganhar, tá? E eu acho que o mesmo ocorre pra Sport e Palmeiras, são duelos bem parecidos, né? Se você for para analisar. Os dois times empataram na primeira rodada, é, Sport e Palmeiras. E o Palmeiras vem de vitória também na Libertadores, fora de casa. Um jogo que foi um pouco mais emocionante do que o do Flamengo. Só que o Palmeiras vem mais abaixo ainda. Vem mais abaixo do Flamengo, né? Em termos de desempenho. E o Sport surpreendeu na primeira rodada, empatando com o São Paulo. Então, pra mim, eu acho que eu não sei o que pensar sobre esse jogo. Eu acho que cai na mesma do Vitória e Flamengo, né? Fica um 50-50 esquisito aí. É, é bom ter atenção pra esse jogo. Não sei se escalaria jogadores do Palmeiras da zaga, né? Que o Sport pode acabar surpreendendo com lei do ex, inclusive, né? Porque tem Lucas Lima no Sport. Agora vamos para o último jogo, Santos e Bahia. É um jogo que também eu acho que vai ser de alta pontuação, tá? Principalmente por causa dos ataques, né? E também porque vai ser um jogo aberto, né? O, as qualidades de Santos e Bahia são no ataque, né? E a defesa do Santos é meio ruinzinha, assim, vamos dizer assim. Com Zé Ivaldo, o, o é, assim, você pega por nome, porque o Escobar foi bem contra o Vasco. O Zé Ivaldo é um zagueiro ok, o Gil é um zagueiro ok. O lateral direito eu não lembro quem que é não, tá bom? Vou ser sincero. E o goleiro Brasão é um bom goleiro. Então, é uma zaga meio meh. E um ataque bom do Bahia, né? Não vai ter o Everton Ribeiro, mas vai ter provavelmente o Cauli para essa partida, né? Além de já ter Jean Lucas, já tem o Lúcio Rodrigues, eles têm o Eric Puga, eles têm também o Ademir. É um time bom do meio para frente, né? Na zaga também tem jogadores interessantes, tem o Luciano Juba, tem o Gabriel Xavier, que acabou se lesionando, né? Eles têm peças interessantes na defesa também. Eu acho que o Santos é favorito para esse jogo, tá? Mas eu acho que pode acontecer uma zebra de o Bahia conseguir ganhar na Vila Belmiro, tá bom? É um jogo meio aberto, assim, difícil de você cravar quem vai ganhar. Você pode achar, mas cravar com certeza difícil, tá bom? Eu acho que
Para essa rodada, acho que os únicos que você pode conseguir cravar que vai ganhar acho que é Corinthians, Botafogo e no máximo assim o Atlético Mineiro, tá? Na verdade não, acho que o Inter tem mais chance de ganhar que o Atlético Mineiro, tá? Acho que são esses três que você consegue meio que dar, sei lá, 70% de chance que vai ganhar, tá? É, mas voltando a Santos e Bahia, o jogo aberto, jogo de alta pontuação, jogo de muito ataque, e não, e assim, nem tanta defesa. Tem que ver também se o Bahia vai titular, né? Como todos esses times que estão aqui, né? Acho que muitos deles estão em competição sul-americana, né? Continental. Então vamos ver como é que esses times vão se portar. É começo de Brasileirão, então não sei se vão poupar mesmo, né? Mas caso poupem, eu acho que vocês fiquem bem atentos às notícias, né? Porque vai ser bem importante para você não acabar fazendo que nem eu e acabar escalando o reserva errado, o titular errado, tá bom? Mas bom, essa é a análise da rodada. Para você, para resumir, fuja de Ceará e Grêmio, Fluminense e Bragantino. São times bem estáveis, não tem um claro favorito e também não tem jogadores tão interessantes assim para se escalar. No Fluminense, acho que só tem o John Arias, para ser sincero, mas ele está desvalorizado. É, como eu comentei no último vídeo, a valorização é complicado na segunda rodada porque jogadores desvalorizados tendem a desvalorizar mais, tá? A não ser que eles façam uma grande pontuação. Mas eu não creio que o John Arias vá conseguir. Ele é um dos que mais desvalorizou na posição dele. Então, eu não confiaria tanto assim, não, tá? E Ceará e Grêmio, um jogo que acho que pode ser um jogo de 0-0, mas também eu acho que 1-1, 1-0. Acho que vai ser um placar meio magro, assim, não vai ser tanto gol, tá? Se sair vai ser umzinho só, ou no máximo dois, tá? Mais que isso eu acho que já não vai acontecer, não. E jogos para ter para ficar de olho, é, ter um olhar mais atento é Sport e Palmeiras, Mirassol e Fortaleza, né? É, porque esses dois times vão jogar fora de casa, né? O Fortaleza e Palmeiras vão jogar fora de casa e são times mais fortes do que os os, os anfitriões, né? Então é um jogo para ficar de olho e os dois visitantes não estão vindo bem. Então é para ter um cuidado até que razoável para escalar algum desses jogadores, tá bom? E jogos para você escalar bastante jogador: Atlético Mineiro e São Paulo, Inter e Cruzeiro, Santos e Bahia. Eu também pensei em colocar aqui o olhinho em Corinthians e Vasco e Botafogo e Juventude, mas eu acho que tem um claro favorito. Então, eu acho que, na minha concepção, o olhinho vai para quando tem um grande favorito, mas é um grande jogo que eu acredito que vai ter uma grande pontuação, tá bom? Mas bom, depois de tanto falar, vamos para vamos pro nosso campinho, vamos atualizar nosso time, beleza? Bom, voltando para o nosso campinho, vocês já estão vendo que temos algumas atualizações. Breno Bidon e Barreal estão como nulos, tá? É, pro Cartola eles não vão jogar, não estão como prováveis. Mas sobre o Breno Bidon, eu tenho 90% de certeza que, eu, que ele vai jogar. Porque ele começou contra o. Eu não lembro se ele. Acho que ele começou contra o Bahia. Ele entrou no meio do jogo contra o Huracan no meio da semana. E eu acho que ele vai ser titular. Principalmente pelo duelo contra o Vasco. A gente vai ter que atacar bastante. Então, então eu acho que ele vai entrar como titular, inclusive, tá bom? Então eu não acreditaria tanto assim no Breno Bidon, tá? É, mas a gente vai ter essa confirmação antes do mercado abrir. Então, menos mal. Agora sobre o Barreal, não.
Não, como é que eu posso dizer? Não sei se realmente ele não vai jogar, tá? Não sei por que ele não jogaria contra o Bahia, sendo que ele jogou bem contra o Vasco, fez o gol. Mas, bom, o Pedro Caixinha é um pouco maluco, então talvez ele opte por outro. Mas, se o Barreal não jogar, o que que eu faria? Eu colocaria o Gabriel Bom Tempo do Santos, que aqui que também está valorizado. É, aí vocês podem perceber que o nosso Meia Carídio não vai poder ser reserva, tá bom? É, teria que ser. Eu colocaria o Danielzinho, por ele estar valorizado, tá? Então, vocês podem colocar ele de reserva. E, bom, um dos dois vai jogar. O problema é que a gente tem. Pode ser que a gente tenha esse problema também com o Breno Bidon, mas o Breno Bidon a gente pode resolver isso, tá? É, porque o Breno Bidon a gente vai ter escalação antes, o Gabriel Bom Tempo não. Então, se o Bidon não entrar, aí a gente coloca o Carrídio antes do mercado fechar, beleza? Faça isso. Deixe o Breno Bidon, tá? É, peraí que eu tava fazendo coisa errada. Breno Bidon, primeiro, vamos por partes. Breno Bidon tem que tirar o provável aqui. Breno Bidon, ok. E deixe o Barreal também. Deixem o Barreal também. Ué, cadê? Ah, tá, é que eu esqueci de tirar o... Eita, Lele. Barreal aqui, ó. Aí o que você faz? Bom, antes do mercado fechar, você fique bem atento, assim como eu vou estar bem atento. Vou estar atento. E, bom, se por um acaso o Breno Bidon não começar jogando, é, você troca o Breno Bidon pelo Carrídio, ok? Você troca ele pelo Carrídio. E na reserva você coloca o, o Gabriel Bom Tempo, tá? Vocês podem fazer isso. Que aí vai dar segurança de algum meia do Santos valorizado jogar. E também um jogador do Corinthians jogar também, né? Um meia que participa bastante do ataque. O Carrídio e o Breno Bidão participam bastante do ataque, tá bom? Mas vamos voltar à, à nossa escalação com o Breno Bidão no lugar aqui, tá bom? Ok? Ok. Deixa assim, na verdade, e coloca o Carrídio também aqui. Você deixou assim, e aí faz o que eu acabei de falar, beleza? É, aí eu acabei também colocando o Gregory no lugar do Lucas Evangelista, tá bom? O Lucas Evangelista fez até que uma boa partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores, mas o Gregory ele acho que ele vem mais valorizado que o Lucas Evangelista e também tem um potencial maior assim, na minha opinião, né? Então, eu resolvi escolher o Gregory ao invés do Lucas Evangelista. Para nossa zaga ficou a mesma coisa, tá? Essa vai ser nossa zaga e o nosso técnico vai manter a mesma coisa, tá? Eu comentei sobre a insegurança do Fortaleza, mas o Tite, eu acho que ele vai precisar de pouco para valorizar. Então, eu acho que ele é uma boa mesmo levando o gol. É, e às vezes ele pode acabar participando de gol também, escanteio e tudo mais. Então essa zaga a gente vai manter, tá? É, como a gente tinha comentado antes, se vocês quiserem trocar o Bernabé, trocar alguém pelo Bernabé, faça isso, porque eu só não tô escalando o Bernabé pela falta de cartoleta, né? Por falta de valorização no meu time. Então,
Eu escalei uma alternativa aqui, tá bom? Sobre o nosso ataque. Eu tô travando uma batalha comigo mesmo sobre esse ataque por causa do Lucero. Por quê? O Lucero não vem fazendo boas partidas e eu vejo que a torcida do Fortaleza não está tão feliz assim com o Lucero. E isso me deixa uma pulga atrás da orelha, sabe? Aí, o que que eu tô pensando? Aí, o que que eu pensei, na verdade? Então, ao invés do Lucero, eu coloco o Lúcio. Só que o Lúcio também, a torcida do Bahia, não vem fazendo grandes partidas também. Aí eu fico, caramba, velho, que eu faço? O que que eu faço? Eu arrisco mesmo? Porque o Lúcio não fez uma grande assim, partida contra o Corinthians e acabou fazendo 6 pontos. Ele valorizou. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu coloco o Gabriel Talhari, que valorizou 5 cartoletas? Não sei, porque eu acho que ele vai fazer uma grande partida, assim. Pode ser que ele negative e valorize, né? É, coloco o Pedro Raul contra o Grêmio? É uma aposta. Você pode colocar o Pedro Raul contra o Grêmio. É, vai estar jogando em casa, tem chance de fazer um golzinho, né? Ele tem 6 gols em 7 partidas pelo Ceará. Pode fazer isso. Temos o Nuno Moreira do Vasco, mas vai agora contra um Corinthians fora de casa. Então, resumindo, não temos grandes confrontos assim, favoráveis. Temos, ó, o La Quintana fez 10 pontos contra o Ceará. Só que vai jogar contra o Fluminense fora de casa. Então, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou acabar colocando o Lúcio Rodrigues, mesmo com a minha desconfiança, né? Ele pontuou bem sem fazer um gol contra o Corinthians. Então isso que me traz uma base para eu conseguir colocar, tá? Aí, de, de reserva de luxo, eu vou optar pelo Guilherme, que também fez uma pontuação boa sem fazer um gol contra o contra o Ba- con- Ixi, contra o Vasco. E vai jogar em casa, o Guilherme gosta de fazer gol em casa. No Paulistão ele foi muito bem, então eu creio que ele possa retomar essa grande fase, tá? Então, é por isso que eu vou estar escalando o, o Lúcio Rodrigues no lugar do Luciano. Espero não me arrepender, tá bom? Espero muito, 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 muito. Agora comentando um pouco mais a fundo sobre as escolhas, tá? As escolhas, não essas que eu acabei de fazer, mas as escolhas que eu tinha feito anteriormente que eu não mudei. Bom, o Matheus Donelli. O Matheus Donelli, ele é um bom goleiro? Não, não é um bom goleiro. É um goleiro ok, tá? Por isso ele é baratinho. Ele fez uma boa partida contra o Bahia? Fez uma grande partida. Evitou uma derrota do Corinthians. Mas já no meio da semana já foi questionado de novo. Porque sempre quando ele entra questionado, tá? Eu sei disso porque eu acompanho bastante o Corinthians, né? Porque eu sou corintiano. Então eu acompanho bastante. Então ele sempre quando ele entra, ele é questionado. Porque ele não é um goleiro muito alto, assim, dizendo. Então, algumas bolas que ele pode chegar, às vezes ele não chega, por causa da estatura dele. Então, ele é meio que uma incógnita. Eu acho que ele vai fazer uma grande partida contra o Vasco. Mas pode ser que dê ruim, pode, mas eu acho que não vai dar tanto ruim assim, porque ele é baratinho. é, eu acho que ele não vai acabar desvalorizando, ele pode ter um potencial maior do que o de prejuízo, tá? Então, eu tenho uma garantia nele. Ele faz boas defesas, o Corinthians cede também alguns pontos para essas defesas, né? Porque não é um time sólido assim defensivamente, então ele pode acabar apontando bastante. Se ele manter o SG, ele estoura bem, tá bom? Sobre o Vitinho do Botafogo. O Vitinho participa bem do ataque, né? Vai jogar em casa, tem um potencial grande de fazer um saldo de gols, potencial de
fazer uma assistência, às vezes um gol, quem sabe, né? Então, o Botafogo não vem bem, só que jogando em casa eles têm um grande favoritismo. Ai, desculpa de novo. São um grande favoritismo. Então, escalei o Vitinho por causa disso, né? O Liam vai jogar em casa também. Basicamente, toda a minha zaga vai jogar em casa. Tirando o Tite, vai jogar contra o Mirassol. Então é por isso. Essa é uma das justificativas também para escalar o Tite, né? Mas falando do Lianco, o Lianco é um bom zagueiro, tá? Ele vem fazendo boas partidas do Galo. Ele entrou de titular absoluto nessa zaga nessa zaga do Galo ano passado. É um zagueiro que sobe bem também, tem finalizações de cabeça. E bom, o São Paulo me faz crer que o Lianco vai fazer uma grande partida. Basicamente isso. A solidez defensiva do Galo, é, que não é tanta assim, né? Mas é honesta. E também a produtividade do ataque do São Paulo, né? Que não vem bem. O elenco tá valorizado, se eu não me engano. Ó, vamos até confirmar aqui. Ele está. Ó, não valorizou tanto assim, mas ele está valorizado. Mas ele fez 4 pontos sem o SG na rodada passada, né? Então, eu acho que é uma boa aposta para essa rodada. O Tite, como eu tinha comentado, ele está valorizado. Ele valorizou 2 cartoletas contra o Fluminense. Ele fez, se eu não me engano, ó, cadê? Ele fez 8 pontos contra o Fluminense. Então, além do saldo de gols, ele fez mais 3,50, que é uma pontuação ok, tá? Já é o suficiente para ele começar a valorizar sem o SG, né? Esses 3,50. Então, eu acho que é uma boa aposta para essa rodada. O Aguirre é uma alternativa ao Bernabé, como eu tinha comentado, e ele pontuou muito bem em desarmes contra o Flamengo, né? Então, ele fez 6 pontos. 6 pontos? Cadê? Ele fez 6 pontos contra o Flamengo sem o SG. Então, se ele tivesse com o SG, ele já teria feito 11, né? Então, muito bom. Uma boa alternativa ao, ao Bernabé. É, agora, outras opções. Tem o Júnior Capixaba, né? Eu tinha comentado que não ia apostar no Júnior Capixaba porque o Bragantino não é uma zaga sólida. Mas o Júnior Capixaba ele sabe fazer ponto no cartola, né? Eu acho que ele joga pra isso às vezes. E então, ele é uma boa alternativa, é uma boa opção. Temos o Escobar dos Santos também, que está bem valorizado. Fez 10 pontos sem o SG, tá? Ele teve 6 desarmes, que é grande coisa. Só cometeu uma falta e vai jogar em casa. Então, eu só não vou colocar ele por causa que o Bahia é um grande, um grande oponente ofensivamente. Então, talvez não segure tanto esse SG aí, tá bom? É, então, é por isso que não vou estar escalando ele. Eu prefiro escalar o Aguirre, do Internacional. Temos também o Everton, que está bastante valorizado, mas vai jogar fora de casa contra o Botafogo, então acho que não é uma boa. Temos o Diego, lateral do Ceará, mas eu não vou escalar ninguém desses dois times, do Ceará nem do Grêmio. Temos o Paulo Henrique do Vasco, mas vai jogar contra o Corinthians fora de casa, então não sei. Temos o Alexandre também, que está valorizado. Aí aqui é só se você tiver muita cartoleta, tá bom? Porque gastar 15 cartolitas, 17 cartolitas num lateral é pra tá rico mesmo, beleza? Então é por isso que eu escalei o Aguirre. Agora falando do Gregory, no meio eu já comentei, né? Vamos falar sobre o nosso ataque. O Rony, o Rony fez uma boa partida, acho que ele marcou contra o Grêmio. Foi ele que fez o gol da vitória. Não, o gol que diminuiu o prejuízo pro Galo. Ele participa bastante ofensivamente, acho que vai ser essa mesma história contra o São Paulo.
Então, não vai precisar de tanto assim para valorizar, tá? Então, eu escalaria o Rony. O Dudu também é uma grande opção, só que ele vai jogar fora de casa, né? É uma grande opção pela valorização dele, né? Ele valorizou 2,87, quase 3 pontos, só ele. Então, talvez não precise de tantos pontos assim. Mas eu vejo o Rony com mais potencial de fazer mais pontos, né? O Igor Jesus, ele não vem fazendo uma grande temporada, assim como todo o Botafogo, né? Como eu comentei várias vezes. Mas contra o Juventude, eu acho que ele é uma grande aposta. E vai ser minha aposta para essa rodada, né? Tanto que eu coloquei ele de capitão. Oxe, não escalei o. Esqueci de colocar o Aguirre de novo aqui. Tanto escalei o Igor Jesus como capitão. Então, ele vai ser minha aposta. E espero que eu acerte dessa vez, né? Na outra rodada eu não acertei nada, né? Eu não acertei escalação, não acertei capitão, não acertei reserva. Foi uma complicação, né? E sobre o Lúcio Rodrigues também já comentei. É, se vocês quiserem, ao invés do Lúcio, vocês podem acabar escalando o Eric Pulga, tá bom? Oxe, invertendo, né? Vocês podem acabar escalando. ao- o- Reformulando de novo, né? Reformulando. Ao invés do Guilherme como reserva, vocês podem acabar colocando o Eric Pulga ou o Ademir, né? Os dois participam bastante do ataque do Bahia. Então, é uma boa. Você pode colocar um dos dois, que os dois muito provavelmente vão participar de alguma coisa, né? Se sair um gol. Eu pode participar só finalizando para fora, para defesa. É uma boa. Mas eu acho que eu vou ficar com o Guilherme, tá bom? É, porque ele tá mais valorizado e tem um potencial bom também de participar de gol, tá bom? Bom, essa foi a minha análise da minha escalação. Eu acho que tá sendo assim. Você olha assim, são boas apostas, tá, um time tá bem postado, mas vamos repassar. Se atente a Barreal e Bidon, se você quiser escalar esses dois, tá bom? É, se atente a colocar se atente à escalação do Corinthians, que vai sair provavelmente às 5h30 da tarde, porque o jogo, se não me engano, é às 6h30, tá? Mas sempre é 1 hora antes do jogo, tá? Então você vê o horário do jogo certinho, se adianta 1 hora, tá? É, para você escalar o Bidon ou não. É, então, se ele tiver escalado, beleza, tá tranquilo. Aí você tira o Carrilho do banco e coloca o Bom Tempo, beleza? Aí, caso ele não esteja, aí você tira o Bidon, bota o Carrilho de titular e coloca o Bom Tempo de reserva, tá? Caso o Barreal não entre, beleza? Vai ser minha dica para vocês. O Barreal não vai dar pra gente saber, então pode ser que ele entre no meio do jogo e faça pouco ponto. Mas aí não tem o que fazer também. Essa é a minha aposta. Se vocês quiserem entrar nessa, eu acho que é uma boa, porque eu acho que o Barreal tem potencial de entrar de titular, tá? É, E é isso. Essa vai ser minha escalação. Se atente, assim como eu, vou ficar bem atento nessa rodada. E, bom, uma boa rodada para todos nós. Uma boa semana para vocês. Bom fim de semana para vocês. E uma rodada de. Vamos fazer 100 pontos, 120 pontos aqui nessa escalação, beleza? Vamos torcer para isso, beleza? Então, tenha uma boa semana, um bom fim de semana. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.